Daí, pessoal, mais duas resoluções. Calcule a área de um losango que possui suas diagonais medindo 10 centímetros e 16 centímetros. E essa área é calculada em centímetros quadrados. Bom, aplicação direta da fórmula. Então, rapidamente eu vou te mostrar aqui um losango. Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Aí aqui 1, 2, 1, 2. Aqui. Ficou bem ruim esse losango aqui. Vou fazer a mão livre, acho que vai ficar melhor. Fazer aqui nesse espaço aqui, ó. Aqui. Aqui, o outro lado aqui, calcular aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ficou melhor que o outro. Diagonal, diagonal. Então, losango é um quadrilátero com lados iguais. Olha só aqui, ó, é lado, lado, lado e lado. E com ângulos internos diferentes. Aqui eu tenho um ângulo fechadinho, aqui tem um ângulo também fechadinho, dois ângulos agudos que são iguais, inclusive. E aqui eu tenho um ângulo obtuso e aqui um ângulo obtuso de mesma medida. Ok? Então isso é um losango, quatro lados iguais, mas ângulos internos diferentes. Né? São iguais 2 a 2, mas considerando os quatro são diferentes. Como que eu defino a área do losango? Vou colocar direto a fórmula aqui, ó. A área de losango é diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. Então isso é a área do losango. Diagonal menor está aqui, ó, Dzinho. E a diagonal maior está aqui, ó, Dzão. Ok? Então, a área do losango, Dzão vezes Dzinho sobre 2, ele está me dando que a diagonal, uma mede 10, a outra 16. Então, a maior é 16, a menor é 10, Dzinho igual a 10, divide por 2. Posso simplificar aqui, inclusive, 16 por 2 dá 8, 8 vezes 10, 80, e a área está dando aí 80 centímetros quadrados. Ok? Bem simples aplicação da expressão que define a área. Um dos lados de um retângulo mede 10 centímetros. Qual deve ser a medida do outro lado para que a área desse retângulo seja equivalente à área do retângulo cujos lados medem 9 e 12? Bom, então aí eu tenho dois retângulos, né? Eu tenho um retângulo aqui, ó, que eu vou chamar de retângulo 1, que é o seguinte, eu vou fazer um desenho esquemático, tá? Na realidade eu não precisaria do desenho, tá? Eu vou fazer o desenho para que tu compreenda melhor. Então olha só, aqui eu tenho um retângulo. Um dos lados mede 10. Então eu posso pensar que esse lado aqui é 10. E isso aqui é a altura dele, que eu não sei. É justamente isso que está sendo perguntado. Ó. Qual deve ser a medida do outro lado? Para que a área desse retângulo, ou seja, para que esta área aqui, para que esta área deixa eu colocar aqui, para que esta área aqui, ó, esta área tem que ser igual à área de um outro retângulo. Que outro retângulo? Bom, um retângulo 2, que aí tem como dimensões o que? 9 e 12. Então, esse retângulo tem dimensões 9, então um pouquinho menor que o 10 aqui, e 12. Então, aqui, fazer maior aqui, ó.
Vou colocar o 12 embaixo, então vou fazer um pouquinho maior que 10, só para ficar mais ou menos, né, dentro da lógica. Então esse lado aqui é um pouquinho maior lá que o 10. Então aqui eu vou colocar o 12 e aqui eu vou colocar o 9. Ficou meio desproporcional, enfim. E aí o que acontece? Qual é a medida H, qual é a medida desse lado, para que as áreas sejam iguais. Então eu vou calcular primeiro a área desse R2. E a área do retângulo 2 é base vezes altura, área do retângulo. Essa área do retângulo 2 é 12 vezes 9. Então a área do retângulo 2 é igual a 90, 18, 108. 108 centímetros quadrados, já que ele está dando aí as unidades, a unidade em centímetros. E aí agora eu vou para o outro, né? Então significa que a área desse R1, que também é base vezes altura, né? Seria B1 vezes H1. Então a área desse retângulo é 108 também, porque ele está dizendo, né, qual é a medida para que as áreas sejam equivalentes. Então aqui 108 igual a base, que é 10, vezes a altura, que eu não sei. 108 dividido por 10 igual a altura. Realizando essa divisão, a altura é igual a 10,8 centímetros. Ok? Então era isso. Antes de encerrar o vídeo, eu quero retornar essa questão número 2, que é a primeira dessa lâmina, e quero fazer um pequeno comentário a respeito desse polígono, desse quadrilátero losango. Tá? Então assim, ó, existe um quadrilátero chamado retângulo. Como o nome diz, retângulo tem os 4 ângulos retos. Então, 4 ângulos retos, ou dá para dizer ainda 4 ângulos iguais, que são inclusive ângulos iguais a 90 graus, são ângulos de esquadro. Então isso é retângulo. O que é necessário para que alguém seja retângulo? Tenha 4 ângulos iguais. Então, deixa eu colocar aqui ângulos congruentes. Então, vou usar a palavra iguais aqui, né? São ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. E vou falar agora sobre o losango. O que é um losango? Losango é um quadrilátero que tem lados iguais. Então, o losango tem lados iguais. Então aqui, ó, lado, lado, lado e lado. Então losango tem lados iguais. Deixa eu acrescentar isso embaixo. Lados iguais, ou lados congruentes, lados de mesma medida. Ok. E aí então eu menciono a partir do retângulo e do losango. Retângulo tem que ter ângulos iguais, losango tem que ter lados iguais. E aí eu me reporto ao quadrado. O quadrado, ele também é um quadrilátero, é um polígono de 4 lados, que tem os 4 ângulos iguais e tem os 4 lados iguais. Então nota que o quadrado, ele guarda características do retângulo, por ter 4 ângulos iguais, e também característica do losango, por ter 4 lados iguais. Então o quadrado, ele é um retângulo? Sim, o quadrado é um retângulo. Por quê? Porque para ser retângulo tem que ter 4 ângulos iguais, e o quadrado tem 4 ângulos iguais. Então o quadrado é um retângulo, é um tipo de retângulo. O quadrado é um losango?
Sim, o quadrado é um losango. Por quê? Porque para ser losango eu preciso de 4 lados iguais e o quadrado tem 4 lados iguais. Então o quadrado ele é retângulo e losango ao mesmo tempo. É um caso particular de retângulo e losango. É como se quadrado fosse o filho, né, de um casamento do retângulo com losango. Aí ele tem características do pai, retângulo, que são os ângulos iguais, e tem características da mãe, do losango, que são os 4 lados iguais. Então o quadrado é retângulo e é losango ao mesmo tempo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque às vezes isso vem em questões, vem enunciados como verdadeiro ou falso. E aí colocando lá que, coloca lá, o losango é um tipo de quadrado, ou quadrado é um tipo de losango, ou quadrado é losango, ou quadrado é um retângulo, coisa do tipo. Tá? Então quadrado é retângulo, quadrado é losango. É um caso particular dos dois. Então não tem essa coisa assim, é retângulo ou quadrado. A gente até é muito normal, muito comum se aprender isso na escola, né? O polígono ou ele é quadrado ou ele é retângulo. Né? Mas na realidade, quando ele é quadrado, ele antes de ser quadrado é também um retângulo. Da mesma forma, se ele é um quadrado, antes de ser quadrado, ele é também um losango. Ok? Isso então é só um comentário assim a respeito da classificação dos quadriláteros. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Um grande abraço. Continuem divulgando os vídeos para mim. Junto aos colegas de vocês, junto aos amigos, aqueles que estão se preparando, estão na escola, estão na tua turma, para que eu tenha um número cada vez maior de inscritos. E isso vai ajudando a manter o canal funcionando e sempre fazendo com que eu consiga ir postar semanalmente as resoluções, ok? Foi um privilégio, obrigado pela visita e até a próxima.